cura interior. E o tema do vídeo desta noite, desta série que nós estamos vivendo a cada semana é: o que temos de mais concreto em nossa vida? Aliás, antes de concluir o tema, eu quero lançar essa pergunta para você. Você sabe o que você tem de mais concreto na tua vida? Claro, né? Claro que essa pergunta pode abrir para nós inúmeras perspectivas de resposta, né? O que eu tenho de mais concreto é Deus. Em algum determinado momento da tua vida, você corre o risco de perder Deus pelo pecado. O que eu tenho de mais concreto na minha vida são as pessoas pelas quais eu amo. Você pode perder essas pessoas. O que eu tenho de mais concreto na minha vida enfim, né? Não vou ficar aqui classificando, porque nós teríamos inúmeras realidades para apresentar. Eu vou logo dizendo para você: o que cada ser humano tem de mais concreto na sua vida é a sua própria história. A sua história não tem como nada tirá-la de você. Não tem. Você pode ser uma pessoa sucedida materialmente falando, você pode ser uma pessoa bem-sucedida espiritualmente falando, uma pessoa intelectualizada, uma pessoa independente de qual classe, não tem o que possa tirar a sua história da tua vida. Não tem como. A única certeza que temos é que a nossa história jamais deixará de ter influência em nossa história. Quero trazer para você uma frase que é de um sacerdote, Padre Vitoriano Baqueiro, um sacerdote espanhol, já falecido no ano de 2018. Ele tem uma frase em um dos seus materiais relacionados à cura interior que se diz assim: o nosso aparelho psíquico, ele está profundamente programado para que aceitamos o bem e rejeitemos o mal. Você entendeu? Eu vou repetir esta frase desse sacerdote que trabalhou, né, já falecido, que trabalhou profundamente nas formações relacionadas do Ministério de Cura Interior. Ele diz assim: o nosso aparelho psíquico está profundamente programado para que aceitemos o bem e rejeitemos o mal. É óbvio que nenhum ser humano deseja conviver com o mal. Nenhum ser humano deseja conviver com situações que gerem dor. Nenhum ser humano deseja conviver. Portanto, você e eu dificilmente encontraremos um ser humano que deseja conviver. Até mesmo os nossos irmãos que já habitam no céu. Prova disso é o próprio Jesus, que quando no Horto das Oliveiras, experimentando a sua carne, experimentando os impulsos da sua humanidade, o que ele diz ao Pai? Pai, afasta de mim esse cálice, porque ele sabia que estava chegando a hora do maior sofrimento que um ser humano podia experimentar na face da terra. Até Jesus tentou evitar o sofrimento na vida dele, só que não teve jeito, porque se tratava do Filho de Deus, o Salvador vindo ao mundo para dar a vida por nós, trazendo para a nossa realidade. Aonde vai? Para onde vai o mal? As situações que geram dor, que geram desconforto emocional em nossa humanidade. Para onde vai? Para o nosso inconsciente. Tudo vai para o nosso inconsciente. Claro, você que está comigo nessa noite online sabe, eu já partilhei em outras lives aqui da nossa série, do nosso programa Gotas de Cura Interior, que a nossa mente, ela é como que um iceberg. 10% é a área em que nós temos conhecimento, em que nós temos lembrança,
e 90% da nossa mente se diz respeito ao nosso inconsciente. Ou seja, para lá vão as situações que nos fazem mal. Para lá vão as situações que nos fazem mal. Porém, meu amado, minha amada, essas situações que ainda causam mal, ou que você julga que causou mal na tua vida, é preciso, para que aconteça a cura, do nosso eu interior, nós precisamos trazer à tona as situações que estão no nosso inconsciente para o nosso consciente. Por quê? Para que de uma forma consciente possamos apresentar a Deus aquilo que nos gera desconforto emocional, aquilo que nos impossibilita de sermos pessoas equilibradas, aquilo que nos impossibilita de vivermos o nosso eu ideal, porque há uma certa luta em nosso eu, através do eu real com o eu ideal. Você foi chamado, na verdade, todo ser humano foi colocado na face da terra, foi criado por Deus para vencer, para dar certo, para se satisfazer diante de tudo aquilo que é criado. Esse é o nosso eu ideal. Na verdade, esse é o eu que nós devemos chegar. Porém, qual é o seu eu real? Qual é o seu eu real? Talvez olhando para você possa identificar alguém ainda profundamente melindroso, alguém que diante de qualquer circunstância sente a insatisfação humana. Talvez ao olhar para dentro de você ainda se vê uma pessoa frágil diante dos conflitos que a vida lhe proporciona. Alguém que não consegue triunfar diante dessas realidades. Meu querido, minha querida, Deus quer falar com você nessa noite. Deus quer falar com você nessa noite, até porque há uma outra frase, há uma outra fala, uma outra citação do padre Vitoriano Baqueiro, que ele diz assim: a sua satisfação presente depende de como você está com o teu passado. Portanto, se você é alguém que não está, como que eu posso dizer, que não está em harmonia com o teu passado, e o teu passado nada mais é do que aquilo que você viveu, que está incluso na tua história. E nós iniciamos essa formação humana e espiritual com esta frase, que na verdade norteia, que na verdade intitula essa live. Ou seja, eu vou repetir: o que nós temos de mais concreto em nossa vida é a nossa história. Portanto, meu amado, minha amada, se você não estiver em plena harmonia com a tua história, se você não estiver em plena harmonia com a tua história, ela não vai permitir você experimentar a satisfação em função daquilo que você vive hoje. Eu dizia isso ainda nessa semana eu dizia essa frase, né? Essa frase do padre Vitoriano Baqueiro: a sua satisfação presente depende de como você está com o teu passado. E eu dizia esta frase para um grupo de formação aqui em nossa comunidade. E eu pude identificar, né, as pessoas se espantaram em relação a isso. E eu também me espantei da primeira vez que eu me identifiquei com essa verdade, porque é uma verdade profunda. É uma verdade profunda, tá? Se você olhar ao seu redor, identificar quantas pessoas que têm tantas coisas que você tem, ou melhor dizendo, você olhando para a tua história, quantos ideais que você já traçou, quantos ideais que você projetou em conquistar, e você até conquistou, mas depois de um certo tempo você pôde identificar que ainda você não se sentia uma pessoa profundamente satisfeita na face da terra. Verdade ou não é? Nós convivemos com isso constantemente.
Nós convivemos com isso quase que diariamente. Por quê? Porque não é o que nós vemos, não é o que nos acontece hoje, não é o que nós julgamos, por melhor que seja a nossa boa intenção, não nós julgamos que precisamos, que devemos adquirir, que vai nos gerar satisfação interior. Não, mas é aquilo que nós temos já dentro de nós. E se você não estiver em harmonia com aquilo que há dentro de você, causando mal na tua vida, dificilmente você será uma pessoa equilibrada, uma pessoa que conseguirá resolver os conflitos que hoje se apresentam a você. Você não vai conseguir. Então só nos resta uma pergunta. Eu quero lançar para você essa pergunta, para que possamos juntos decifrá-la, para que possamos juntos chegar à solução. Veja bem, como estar então com o meu passado? Ou melhor dizendo, como estar bem? Como que eu vou estar bem com o meu passado, com a minha história, se dentro da minha história ainda há situações que me machucam? Quantas pessoas que convivem com essa realidade? Quantas pessoas que não conseguem, talvez você que está comigo do outro lado da telinha do smartphone, você não consegue se dar bem com a sua história? Você não consegue se dar bem com a sua história porque você sabe que há dentro da tua história muitas situações que ainda te causam mal. Meu amado, minha amada, eu quero dizer algo para você. Deus pode mudar a tua história. Na verdade, eu vou acrescentar duas letrinhas para expressar novamente essa frase. Só Deus pode chegar na tua história. Ou você conhece algum profissional, mesmo que seja das áreas que cuidam da existência humana. Não vou citar aqui, para não criar polêmica, que eu estou julgando uma falta de importância dos profissionais que cuidam das áreas que envolvem diretamente o ser humano. Não, pelo contrário. Mas você conhece algum profissional que consegue tocar na tua alma? Você conhece algum profissional, algum cientista que conseguiu descobrir fórmulas, e dentro dessas fórmulas ele projetou, ele processou um medicamento que chegue na tua alma? Não tem, meu amado. Desculpa-me ter que falar a verdade, não existe na face da terra nenhum ser humano, até porque se existisse algum ser humano na face da terra que conseguisse resolver os seus problemas, as suas feridas, as suas enfermidades interiores, Deus deixaria de ser Deus. Isso se equivale ao quê? Só Deus consegue tocar na tua alma. Só Deus pode chegar na tua alma, e Ele quer chegar na tua alma, e Ele quer tocar na tua alma. Porque Ele criou você à imagem e semelhança dEle. Ele criou você de uma forma esplêndida, de uma forma profundamente fenomenal. Prova disso, eu vou citar alguns versículos da Bíblia. Não vou pegar a Bíblia para não utilizarmos muito tempo nisso, mas o Salmo 32, no versículo 16, a citação desse versículo vai nos dizer assim: do alto do céu o Senhor vê todas as ações dos seus filhos, porque foi Ele que formou o coração de cada um. Pode conferir depois. Se você tiver sede realmente de viver uma experiência de cura da tua vida,
você vai identificar que é verdade o que esse salmo realmente nos garante, o que o versículo 16 do Salmo 32, na tradução da Bíblia Ave Maria, vai nos dizer: foi o Senhor quem formou o coração de cada um dos seus filhos. Então, se Deus formou o teu coração, Ele não iria formar o teu coração de uma forma imperfeita. Deus não iria gastar tempo, Deus não iria utilizar do seu tempo sagrado para colocar um coração dentro de você que levasse você a ser uma pessoa frustrada, a ser uma pessoa fracassada, a ser uma pessoa derrotada, a ser uma pessoa que qualquer coisinha se acomete a tristeza, se acomete a angústia, o desânimo, a depressão. Não. Uma vez que Deus criou o teu coração, e eu já vou no Salmo 144, versículo 13, esse versículo vai nos dizer que, vou repetir para que você possa conferir depois, é um versículo de cura interior profundo, e você precisa relê-lo depois com mais calma. Salmo 144, versículo 13, o Senhor vai dizer, o salmista vai nos garantir: o Senhor é santo e perfeito em tudo o que Ele faz. Meu querido, eu estou falando com você. Minha querida, Deus na verdade está utilizando de mim para falar com você. Ele não errou em fazer você. Veja, senão a Bíblia estaria mentindo, senão poderíamos pegar a página que está, o Salmo 144, versículo 13, e rasgá-la. O Senhor é santo e perfeito em tudo que Ele faz. Foi Ele que te fez, foi Ele que te criou, foi Ele que projetou a tua vinda na face da terra, foi Ele que arquitetou você do jeito que você é. Eu sei que há uma pergunta no teu coração. Propositalmente eu deixei o silêncio tomar conta, novamente, para que você experimente essa pergunta: César, mas então por quê? Que parece que as coisas não dão certo para mim. Por que eu tenho tudo que tenho e ainda sou uma pessoa infeliz? Por que eu até conquisto realidades que eu projeto? Por que eu conquisto ideais que eu projeto e as coisas não dão certo, e ainda eu experimento uma insatisfação, e ainda eu não consigo me sentir uma pessoa profundamente realizada comigo mesmo? Sabe por quê, meu querido? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você tem se esquecido de Deus. Uma vez que você é uma criatura saída das mãos dele, só Ele pode te fazer feliz, só Ele pode tornar a tua alma uma alma que exale no seu exterior uma fonte de vida e vida em abundância. E aí poderemos ir no Salmo 138, versículo 16, onde o salmista também vai nos garantir um aspecto profundamente essencial para a tua cura, para a minha cura. Ele vai dizer: cada dia da minha vida, Senhor, foi prefixado por Ti. Olha que coisa espetacular! Olha que citação! Olha que versículo bombástico, de maravilhoso para você e para mim. Vai depois pegar a tua Bíblia, vai viver o seu processo de cura daquilo que ainda está te impedindo de se sentir uma pessoa profundamente convincente com a tua história, em harmonia com a tua história. Deixa Deus te curar. Olha o que Ele diz: cada dia da minha vida, o salmista fala, cada dia da minha vida, Senhor, foi prefixado por Ti. Isso nos traz uma profunda garantia. 2 pontos: Deus não fez nenhum dia da sua vida para você sofrer. Deus não criou nenhum dia, Ele não projetou. Veja bem, a palavra prefixou significa que foi fixado de uma forma antecipada. Ou seja, antes de você ter vivido cada dia da tua vida, foi Deus que preparou para você esse dia. E Deus não iria, sendo santo e perfeito em tudo que Ele faz, Ele não preparou, Ele não construiu, Ele não fez nenhum dia da tua vida para você não dar certo, para você se sentir um derrotado,
para você se sentir um fracassado. De forma alguma. De forma alguma. Meu amado, minha amada, olha que versículo profundo de cura para você e para mim. Degusta desse versículo, reza com esse versículo. Cada dia da minha vida, Senhor, foi prefixado por Ti. Então não tem como, César. Então, por que eu sofro? Por que eu não consigo resolver os conflitos internos do meu eu interior? Por que eu ainda me sinto uma pessoa fracassada, deprimida? Por que eu não consigo resolver as situações que o dia a dia? Por que eu não consigo me sentir uma pessoa satisfeita com o meu presente? Porque o teu passado está ferido. Porque o teu passado ainda está te ferindo. Porque você tem dentro da tua história situações que ainda estão definindo a tua personalidade. Estão definindo o seu eu humano, o seu eu real. Desculpa. Situações estão dentro da tua história definindo o seu eu ideal. Talvez o seu eu real é se sentir uma pessoa sem vida, sem sentido, sem alegria, sem entusiasmo para sorrir, para contemplar as cores que a vida tem para nos dar. Você talvez não consegue contemplar as maravilhas que Deus te oferece cada dia, porque ainda há na tua história situações que estão definindo a sua área emotiva. Como assim, César? Como que eu vou resolver tudo isso? Já estamos terminando a nossa live e eu vou concluir para você agora. Deixa me tomar só um golinho de água aqui. Até eu vou pegar esse material aqui, a cura do eu interior, que eu tenho usado muito aqui nas lives de cura interior, e vou trazer para você uma frase de um cientista, psicólogo e psiquiatra, Daniel Goleman. Se você quiser pesquisar quem ele é, alguém profundamente renovado na área. Ele tem uma frase que diz assim, já estamos terminando, tá? Daniel Goleman, cientista de renome mundial, chega a admitir com sua autoridade indiscutível. Quem está dizendo isso é o padre Isaac Isaías Vale, o autor desse livro, mencionando, fazendo uma preparação, uma introdução para a fala de Dr. Daniel Goleman. Então ele fala assim: Daniel Goleman, cientista de renome mundial, chega a admitir com sua autoridade indiscutível que, agora então ele cita a fala de Daniel Goleman, cientista. Ele fala assim: as preces a Deus, quando se é muito fervorosa, funcionam para todos os estados de espírito, sobretudo para a depressão. Olha que coisa espetacular. Um cientista reconhecendo que uma alma existente na face da terra, quando ela eleva preces, mas ele traz um adjetivo para classificar como deve ser essa prece: uma prece fervorosa. Eu vou repetir então. As preces, quando se é muito fervorosas, funcionam para todos os estados de espírito, sobretudo a depressão. O que ele quer dizer com isso? Que quando uma alma existente na face da terra eleva preces a Deus, independente de como está o estado dessa alma, funciona. Olha que coisa espetacular, gente. A ciência reconhece aquilo que nós, religiosos, nós que temos uma caminhada de fé, nós que temos uma caminhada já com Deus. E eu creio que você que está comigo nessa live, nessa formação humana e espiritual, Gotas de Cura Interior, você tem uma caminhada de fé. É algo que nós já deveríamos assumir para nós, algo que a ciência reconhece. Algo que a ciência reconhece e muitas vezes nós não reconhecemos. Por isso, deixamos que a depressão tome conta, deixamos que o mau humor nos defina, deixamos que o desânimo nos abata, deixamos que a tristeza influencie
a nossa área emotiva e não conseguimos superar os conflitos existenciais do nosso eu real. Por isso não chegamos ao nosso eu ideal, porque ficamos à mercê do nosso eu real, ficamos, como eu poderia dizer, ficamos presos, ficamos refém do nosso eu real, e não chegamos ao nosso eu ideal, porque deixamos de elevar preces fervorosas a Deus. E o Padre Isaac, ele vai continuar dizendo assim, olha que coisa linda também que o Padre Isaac fala: ora, se a ciência nos afirma tal verdade, quanto não devemos nós valorizarmos a oração, nosso contato com Deus, com Cristo, com seu Espírito Santo. Olha que coisa espetacular, gente, né? O Padre Isaac, na verdade, ele traz aquilo que eu já estava partilhando com você, falando, citando, indo além em relação à citação do cientista Daniel Goleman. Ele fala: ora, se a ciência nos afirma tal verdade, quanto nós não deveríamos valorizar mais a oração? Não deveríamos valorizar mais o contato com Deus por meio do seu Espírito? Meu querido, minha querida, é o seu contato com Deus que vai gerar a cura daquilo que está fazendo mal na sua história. Não tente, eu vou lá no início, eu vou lá no título da nossa live, da nossa formação. Você que talvez foi chegando no decorrer da nossa formação, a nossa formação hoje tem como título: o que temos de mais concreto em nossa vida é a nossa história. E se tem algo na tua história que você ainda não conseguiu superar, que você ainda não conseguiu estar em harmonia, não tente empurrar isso. Até porque nós ouvimos também, eu estou repassando, o Padre Vitor Baqueiro nos dizer: o nosso aparelho psíquico está programado para que aceitemos o bem e rejeitemos o mal. Então, para onde vai aquilo que gerou mal em tua vida? O seu inconsciente. Então você precisa trazer na sua consciência. Como assim, César? É para que eu possa sofrer ainda mais, porque quando eu lembro das situações que estão na minha história, que fazem parte da minha história, que geraram mal em mim, eu sofro. Então você quer que eu sofra mais ainda? Não. Eu estou convidando você a trazer à tona na sua consciência, porque de uma forma consciente você possa apresentar a Deus por meio da oração. Por meio da oração. Eu trouxe, acabei de trazer uma frase da ciência por meio de Dr. Daniel Goleman, que vai falar que quando uma prece ela é fervorosa, ela funciona. Acontece a graça independente do estado que está a alma. O estado que está, independente do estado que tiver a tua alma, meu querido, minha querida, se coloca em comunhão com Deus, se coloca todo dia da tua vida em oração, dobra os teus joelhos. E para terminar, eu quero trazer aqui uma frase de um filósofo ateu, tá? Um filósofo ateu. Não vou citar o nome porque se diz respeito de um filósofo ateu e não quero entrar em polêmica com isso. Mas tenho a fonte e a fonte está aqui nesse material que se chama A Oração como Encontro, de um monge beneditino e doutor em psicologia, Anselmo Grum. Aqui dentro ele traz a citação de um filósofo ateu que diz assim, a oração nada mais é do que um diálogo do homem com Deus. Um diálogo do homem com Deus. Então, podemos chegar a uma conclusão para irmos concluindo, para irmos finalizando a nossa formação humana e espiritual por meio desse vídeo que compõe a série Gotas de Cura Interior. Quando um ser humano, risca, faz um X na palavra ser humano, coloca o teu nome embaixo. Quando você toma a decisão de se colocar diante de Deus para falar com Ele a sós, o que acontece? Você está entrando
em uma esfera de intimidade, de comunhão com Deus, que se chama oração. E por meio da oração você dá espaço para Deus agir na tua alma. E o que vai acontecer com isso? Qual vai ser o resultado desse encontro? A cura daquilo que te faz mal, a cura daquilo que causa mal na tua alma, no teu coração. Já passei do meu tempo aqui na formação, eu sei que está um pouco esticado hoje, mas quero terminar agora, ainda com uma frase dentro desse material, que agora é de Anselm Grun. Ele vai dizer assim, desculpa, eu tenho que pegar aqui porque eu não anotei. Ele vai dizer assim: a oração é, portanto, caminho que conduz à morada do tesouro interior. A oração é, portanto, um caminho que conduz à morada do tesouro interior, ao espaço em nós, no qual só Deus habita. Só Deus habita aí dentro de você. E quando você entra em oração, nos garante Anselm Grun aqui, ele nos garante que quando nós entramos em oração, nós mergulhamos nesse tesouro riquíssimo que temos em nós, que é um espaço onde Deus está habitando. E quando isso acontece, a nossa alma se debruça diante da graça de Deus. E o que vai acontecendo? A cura daquilo que tem ainda, definindo a sua personalidade. Meu amado, minha amada, vamos encerrando por aqui. Eu quero convidar você, próxima quinta-feira, às 8h30, voltaremos, com a nossa série, com o nosso programa Gotas de Cura Interior, onde eu quero falar ainda mais, quero falar um pouco mais com você sobre esse aspecto tão importante, tão necessário para uma caminhada de fé, tá bom? Que é mais um tema, tudo fundamentado nessa esfera, nessa realidade cura interior. Espero que essa formação tenha te ajudado. Espero que essa formação tenha auxiliado você a encontrar-se consigo mesmo, a olhar para você. Até porque eu já falei no início da nossa série, lá nos primeiros vídeos, que o primeiro passo para a cura interior é o autoconhecimento, é olhar-se a si mesmo, e a partir daí ir buscando matéria-prima para mergulhar no processo, aonde só Deus pode fazer esse processo, realizar a cura em nós. Meu querido, minha querida, muito